Seção 2ª. Da classificação, reclassificação e desclassificação de documentos, dados e informações sigilosas. Artigo 30. São considerados imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado e, portanto, passíveis de classificação de sigilo, os documentos, dados e informações cuja divulgação ou acesso irrestrito possam. Inciso 1º. Pôr em risco a defesa e a soberania nacionais ou a integridade do território nacional. Inciso 2º. Prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações ou as relações internacionais do país, ou as que tenham sido fornecidas em caráter sigiloso por outros estados e organismos internacionais. Inciso 3º. Pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da população. Inciso 4º. Oferecer elevado risco à estabilidade financeira, econômica ou monetária do país. Inciso 5º. Prejudicar ou causar risco a planos ou operações estratégicos das Forças Armadas. Inciso 6º. Prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico, assim como a sistemas, bens, instalações ou áreas de interesse estratégico nacional. Inciso 7º. Pôr em risco a segurança de instituições ou de altas autoridades nacionais ou estrangeiras e seus familiares. Inciso 8º. Comprometer atividades de inteligência, bem como de investigação ou fiscalização em andamento, relacionadas com a prevenção ou repressão de infrações. Artigo 31. Os documentos, dados e informações sigilosas em poder de órgãos e entidades da administração pública estadual, observado seu teor e em razão de sua imprescindibilidade à segurança da sociedade ou do Estado, poderão ser classificados nos seguintes graus. Inciso 1º. Ultrasecreto. Inciso 2º. Secreto. Inciso 3º. Reservado. Parágrafo 1º. Os prazos máximos de restrição de acesso aos documentos, dados e informações, conforme a classificação prevista no caput incisos deste artigo, vigoram a partir da data de sua produção e são os seguintes. Item 1. Ultrasecreto, até 25 anos. Item 2. Secreto, até 15 anos. Item 3. Reservado, até 5 anos. Parágrafo 2º. Os documentos, dados e informações que puderem colocar em risco a segurança do governador e vice-governador do Estado e respectivos cônjuges e filhos, serão classificados como reservados e ficarão sob sigilo até o término do mandato em exercício ou do último mandato, em caso de reeleição. Parágrafo 3º. Alternativamente aos prazos previstos no parágrafo 1º deste artigo, poderá ser estabelecida como termo final de restrição de acesso à ocorrência de determinado evento, desde que este ocorra antes do transcurso do prazo máximo de classificação. Parágrafo 4º. Transcorrido o prazo de classificação ou consumado o evento que defina o seu termo final, o documento, dado a informação tornar-se-á, automaticamente, de acesso público. Parágrafo 5º. Para a classificação do documento, dado a informação em determinado grau de sigilo, deverá ser observado o interesse público da informação, e utilizado o critério menos restritivo possível, considerados. Item 1. A gravidade do risco ou dano à segurança da sociedade e do Estado. Item 2. O prazo máximo de restrição de acesso ao evento que defina seu termo final. Artigo 32. A classificação de sigilo de documentos, dados e informações no âmbito da administração pública estadual deverá ser realizada mediante: Inciso 1º. Publicação oficial, pela autoridade máxima do órgão ou entidade,
de tabela de documentos, dados e informações sigilosas e pessoais, que em razão de seu teor e de sua imprescindibilidade à segurança da sociedade e do Estado ou à proteção da intimidade, da vida privada, da honra e imagem das pessoas, sejam passíveis de restrição de acesso, a partir do momento de sua produção. Inciso 2º. Análise do caso concreto pela autoridade responsável ou agente público competente, e formalização da decisão de classificação, reclassificação ou desclassificação de sigilo, bem como de restrição de acesso à informação pessoal, que conterá, no mínimo, os seguintes elementos. Alínea A. Assunto sobre o qual versa a informação. Alínea B. Fundamento da classificação, reclassificação ou desclassificação de sigilo, observados os critérios estabelecidos no artigo 31 deste decreto, bem como da restrição de acesso à informação pessoal. Alínea C. Indicação do prazo de sigilo, contado em anos, meses ou dias, ou do evento que defina o seu termo final, conforme limites previstos no artigo 31 deste decreto, bem como a indicação do prazo mínimo de restrição de acesso à informação pessoal. Alínea D. Parágrafo único. O prazo de restrição de acesso contar-se-á da data da produção do documento, dada a informação. Artigo 33. A classificação de sigilo de documentos, dados e informações no âmbito da administração pública estadual, a que se refere o inciso 2 do artigo 32 deste decreto, é de competência. Inciso 1º. No grau de ultrasecreto, das seguintes autoridades. Alínea A. Governador do Estado. Alínea B. Vice-governador do Estado. Alínea C. Secretários de Estado e Procurador-Geral do Estado. Alínea D. Delegado-Geral de Polícia e Comandante-Geral da Polícia Militar. Inciso 2º. No grau de secreto, das autoridades referidas no inciso I deste artigo, das autoridades máximas de autarquias, fundações ou empresas públicas e sociedades de economia mista. Inciso 3º. No grau de reservado, das autoridades referidas nos incisos I e 2 deste artigo e das que exerçam funções de direção, comando ou chefia, ou de hierarquia equivalente, de acordo com regulamentação específica de cada órgão ou entidade, observado o disposto neste decreto. Parágrafo 1º. A competência prevista nos incisos I e 2 deste artigo, no que se refere à classificação como ultrassecreta e secreta, poderá ser delegada pela autoridade responsável agente público, vedada a subdelegação. Parágrafo 2º. A classificação de documentos, dados e informações no grau de sigilo ultrassecreto pelas autoridades previstas na alínea D do inciso I deste artigo deverá ser ratificada pelo secretário da Segurança Pública, no prazo de 10 dias. Parágrafo 3º. A autoridade ou outro agente público que classificar documento, dado e informação como ultrassecreto deverá encaminhar a decisão de que trata o inciso 2 do artigo 32 deste decreto, à Comissão Estadual de Acesso à Informação, a que se refere o artigo 76 deste diploma legal, no prazo previsto em regulamento. Artigo 34. A classificação de documentos, dados e informações será reavaliada pela autoridade classificadora ou por autoridade hierarquicamente superior, mediante provocação ou de ofício, nos termos e prazos previstos em regulamento, com vistas à sua desclassificação ou redução do prazo de sigilo, observado o disposto no artigo 31 deste decreto. Parágrafo 1º. O regulamento a que se refere o caput deste artigo deverá considerar as peculiaridades das informações produzidas no exterior por autoridades ou agentes públicos. Parágrafo 2º. Na reavaliação a que se refere o caput deste artigo deverão ser examinadas a permanência dos motivos do sigilo e a possibilidade de danos decorrentes do acesso ou da divulgação da informação. Parágrafo 3º.
Na hipótese de redução do prazo de sigilo da informação, o novo prazo de restrição manterá como termo inicial a data da sua produção.